capítulo de número 4. Glória a Jesus. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Fábio, que se tornou um amigo. Eu amo essa igreja, aprendi a amar, adoro estar aqui com os irmãos. Ao meu pastor Fábio também, que me permitiu estar aqui, mandou um abraço para a igreja, o corpo de Deus da Roseira também, a minha esposa, que é uma ferramenta de Deus para a minha vida. Hoje meus filhos não vieram, estão passeando na casa da avó, então estão passeando lá e a gente veio fazer a obra aqui. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Nós vamos ler até o versículo de número 9. Diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão se perdendo, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Paulo está aqui defendendo o seu ministério, pois os judeus, os judaizantes que haviam se levantado para pregar e chegaram em Corinto, eles estavam atacando o ministério do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: se Paulo é de Deus, por que ele sofre tanto? Se Paulo é realmente de Deus, por que a mensagem dele não está fazendo efeito lá em Jerusalém? Por que as pessoas não ouvem? Se Paulo é realmente de Deus, por que ele não foi chamado junto com os 12? Ele nem é um apóstolo de verdade. Era isso que eles estavam fazendo com o apóstolo Paulo em Corinto. E ele resolve se defender a respeito disso. Porque como eles não conseguiam atacar a mensagem, eles começaram a atacar o mensageiro. Como eles não conseguiam manchar a mensagem de Paulo por causa da eloquência, do poder e da força que ela tinha, eles começaram a manchar o mensageiro. E nós sabemos que se mancha o caráter do pregador, mancha-se a sua mensagem. Se o pregador não tem caráter, a sua mensagem perde a força. Se o pastor, se o obreiro, ele é exposto em algum escândalo, a sua força se perde. E como o mundo não conseguia atacar a mensagem de Paulo, não conseguiam rebatê-la, começaram a atacá-lo. E ele começa a se defender a respeito disso. Paulo se defende disso nos capítulos anteriores, mostrando os frutos do seu ministério. Ele compara a antiga aliança com a nova aliança e diz: olha, o que eu estou pregando é crescente, mas o que eles pregam é decrescente, está caindo. Lá no capítulo 3, versículo 14, Paulo fala o seguinte: que a glória da antiga aliança, ela vai sumindo, mas enquanto a glória da nova aliança, ela vem crescendo, se fortificando. Paulo começa a expor a lei, Paulo começa a expor que a lei já passou, e agora nós andamos de acordo com o Espírito.
Não que a lei não tenha valor, não era isso. Mas Paulo está expondo que a glória da nova aliança é maior, e que a lei mostrava apenas o nosso pecado, mostrava a santidade de Deus e apontava para o sacrifício do Cordeiro. Paulo está dizendo: a lei já passou porque nós somos incapazes de cumpri-la, mas agora nós olhamos para a cruz, que é o sacrifício perfeito de Deus, e somos perdoados pelos nossos pecados. Mas eles olhavam a lei, eles liam, e quando eles liam a lei, um véu era posto sobre o seu rosto. Eles não conseguiam compreender, e Cristo não era revelado a eles. Veja o que diz o versículo 1: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo vai dizer o motivo dele não desanimar. Apesar dele estar sendo atacado, da sua imagem estar sendo manchada, dos ataques contínuos que ele recebia, ele sabia quem o havia chamado. Apesar de todos estarem se levantando contra ele, ele sabia quem o havia chamado. E para ele saber quem o chamou era mais do que suficiente para ele continuar o que ele fazia. Saber quem nos chamou deve ser motivo mais do que suficiente para nós continuarmos a obra do Senhor. E nós podemos tirar desse versículo 3 verdades. A primeira: não podemos desanimar, antes devemos confiar em quem nos chamou. Mesmo que tudo saia do nosso controle, mesmo que tudo dê errado, nós devemos confiar naquele que nos chamou. Afinal, a obra não é nossa, a obra é dele. Afinal, quem faz acontecer não é o pregador, não é o pastor, é Deus. E se Deus nos chamou e Ele disse que vai acontecer, Ele disse que vai fazer, devemos confiar. Sai do nosso controle, mas do controle de Deus de maneira nenhuma. A segunda verdade é a seguinte: se pregamos a verdade, nós seremos atacados. Se a palavra que sai da nossa boca é fiel às Escrituras, nós seremos atacados. Mas não devemos nem temer e nem desanimar os falsos pregadores que nos acusam. Terceira verdade: como não conseguirão atacar a mensagem, eles vão nos atacar. Como eles não têm poder contra o Evangelho, eles atacam a nós. E tudo bem, mas nós continuaremos pregando. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, nós devemos ter em mente o que Jesus falou: bem-aventurados sois vós, quando perseguirem e te atacarem e levantarem toda sorte de mentiras contra vocês, por amor ao meu nome. É quase que impossível nós pararmos para pensar que o mundo não vai se levantar contra nós. Vai. É impossível nós subirmos aqui e falar que falsos pregadores não vão se levantar contra nós. Vão. Mas quando eles se levantarem, há uma promessa sobre a minha vida, há uma promessa sobre a sua vida. Por quê? Felizes somos nós, porque o Senhor nos chamou para uma grande obra. Aleluia, glória a Jesus por isso. Versículo de número 2: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Paulo vai dizer que não entrou nesse falso evangelho. Paulo vai dizer que, por mais que tudo estava acontecendo ali, ele não se corrompeu com a falsa mensagem que eles estavam pregando. Não. Antes ele renunciou a tudo isso, expondo a verdadeira palavra de Deus. Ele diz: olhem na consciência de vocês, olhem para vocês, se tudo o que eu preguei aqui não foi a clara exposição da palavra. Olhe para dentro de vocês e compare com a mensagem desses falsos pregadores, a mensagem que eu tenho pregado e a mensagem que eles têm pregado, e quem é de Deus e quem não é. Isso vale muito para nós, e como dizem alguns aí, isso desceu quentinho que não está no meu esboço. Isso vale muito para nós. Comparem a verdadeira pregação do Evangelho com o que é pregado aí fora.
Comparem a verdadeira exposição da Escritura com o que as pessoas têm pregado aí no mundo. Porque crentes estão deixando de ouvir os seus líderes, os seus pastores, para ouvirem pregadores de internet. Crentes têm deixado de prestar culto a Deus na igreja, para ficar em casa vendo pregadores pregando falsas doutrinas. Olhem na consciência de vocês e vejam se a Escritura não tem sido pregada. Paulo vai dizer: nós nunca fizemos isso, porque alguns no afã de encher as igrejas, alguns no afã de ver a casa lotada, de agradar as pessoas, caem no engano de mesclar o Evangelho, de acrescentar uma coisinha no Evangelho, seja uma autoajuda, seja uma teologia da prosperidade, um coach. Por quê? Porque às vezes o desejo do coração é bom, porque fala: nossa, está todo mundo fazendo, está dando certo, as igrejas estão enchendo, é bom isso daí, eu vou tentar também. Às vezes entra no coração da gente esse tipo de mensagem. Por que a gente prega e nada acontece, e essas pessoas com meia dúzia de palavras conseguem torcer as coisas? Mas enquanto eu pensava nessa mensagem, me surgiu uma frase de Spurgeon na cabeça. Ele dizia o seguinte: nunca role na lama para agradar aos porcos. Por mais que todos estejam fazendo e as casas estejam lotadas por aí, nós pregaremos o genuíno Evangelho. Por mais que não nos recebam, pregaremos o genuíno Evangelho. Pregaremos com sinceridade, pregaremos com amor. Nós não devemos alterar o Evangelho por nada. Apesar do sentimento sincero no nosso coração, a verdade, no fundo, é só o nosso ego. Porque apenas queremos crescer, ter status. Irmãos, eu estou falando isso porque eu já caí nisso. Poxa, todo mundo prega dessa forma, vou pregar também. E graças a Deus o Senhor me tirou disso a tempo. Mas no fundo, o que nós queremos é apenas o status, é crescer, é ganhar alguma coisa com isso. Porque os falsos sempre foram assim. Às vezes nós não queremos ser criticados, porque o Evangelho é duro. O Evangelho, ele não permite que nós andamos para os lados. É por isso que Jesus diz: o caminho é estreito, para não permitir que você vá para o outro lado. Mas a mensagem é tão dura que a gente dá uma distorcida, a gente dá uma mexidinha para ficar mais palatável para as pessoas ouvirem, para ficar mais agradável para as pessoas ouvirem. Mas Paulo diz: não, antes suportaremos tudo, mas a mensagem será pregada. Evangelho não é açúcar para adoçar a boca de ninguém. Evangelho é sal. Evangelho não tem variação de sombra, ele é luz, e ele vai expor quem tiver que expor, vai revelar o que tiver que revelar, vai confrontar quem tiver que confrontar, mas a mensagem será pregada. Nós não podemos adulterar essa mensagem. Nós não podemos torcer essa mensagem para lado nenhum. Nós devemos ficar com a genuína palavra de Deus. Ah, mas irmão vai se magoar. Não tem problema, pregue a mensagem. Mas pessoas vão sair da igreja, que saiam, pregue a mensagem. Lembra de Jesus pregando, os apóstolos levantaram: essa mensagem é dura. Todos saíram. Jesus olhou para Pedro e disse: vai você também. Porque a mensagem não muda por causa dos ouvintes. A mensagem veio de Deus. A mensagem não muda por causa do pregador. A mensagem veio de Deus. A mensagem não muda por causa da placa da igreja. A mensagem veio de Deus. E por mais que todos se levantem contra nós, a mensagem será pregada. Glória a Jesus. Aleluia. Versos 3 e 4, eles dizem o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, e perceba que é Deus com D minúsculo,
O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Paulo fala outra vez que a verdade está encoberta aos olhos desses falsos pregadores. Paulo vai dizer que por mais que eles leiam, que eles releiam, por mais que eles meditem na palavra, o diabo cegou o entendimento. Lembra da parábola do semeador? Saiu o semeador a semear, e a boa semente, que é o Evangelho, foi lançada. E por mais que a boa semente, que é o Evangelho, seja lançada, se o coração, que é a terra, estiver tomado, ela não germinará. Por mais que o Evangelho que nós pregamos ele seja genuíno e verdadeiro, não é em todos que ele vai gerar fruto. Não é em todos que ele vai germinar e começar a frutificar. Paulo está dizendo aqui que ele prega a boa semente, mas o coração das pessoas está tomado. E o que nós podemos tirar disso? Não é a aceitação das pessoas que nos dão mensagem. Não é. Não é as pessoas saírem pulando, dando glória a Deus, glorificando, fazendo aquele alvoroço na igreja, que determina se a mensagem foi boa ou não. Glória a Deus. Maravilha. Não é o que as pessoas fazem. Não é. Paulo está ensinando para nós que apesar de tudo, por mais que todos nos rejeitem, por mais que a igreja não receba, pregaremos o verdadeiro Evangelho. Na parábola do semeador, apenas um dos 4 solos deu fruto. Por quê? Porque nem todos vão receber. Isso para não dizer dos profetas que pregaram antigamente, que pregavam e pregavam e pregavam, e ninguém acreditava na mensagem deles. Não é a reação das pessoas. Não é. O que determina se a mensagem tem valor ou não é que ela é bíblica. O que determina se a mensagem tem valor ou não é o barulho da igreja, não é a quantidade de pessoas que se rendem a Cristo, não é a verdadeira palavra sendo pregada genuinamente. Porque o que tem de gente emocionada vindo aqui na frente aceitar Jesus e voltando para o mundo não está escrito, por causa de falsos evangelhos emocionais sendo pregados, que não levam a pessoa à racionalidade, que não demonstram o pecado, que não falam que as pessoas precisam se converter, se arrepender e se voltar dos seus maus caminhos e olhar para a cruz de Cristo. O que determina se a mensagem é bíblica é que ela seja bíblica. O que determina se a mensagem é boa é que ela venha da palavra de Deus. Outra coisa, Satanás está preocupado em te afastar da palavra. Tem muita gente ensinando aí que Satanás está trazendo doença, está estragando seu casamento, e ele faz tudo isso mesmo. Mas o principal objetivo dele é te afastar da palavra. O principal objetivo do diabo não é colocar doença em você, até porque se ele precisar te dar uma boa saúde para te afastar da palavra, ele vai. Te dar um bom casamento para fazer isso, ele vai. Te dar dinheiro para fazer isso, ele vai. Lembra do que ele prometeu para Cristo? Ele vai fazer de tudo isso para te afastar da palavra, roubar o seu entendimento, ocultar a palavra dos seus olhos. Veja as falsas igrejas aí fora. Veja o catolicismo como é lotado. Veja as falsas igrejas evangélicas que têm se levantado, neopentecostais por aí afora. Vejam como é um falso evangelho pregado lá dentro, escancarado às pessoas. Veja essa nova teologia da hipergraça que tem se levantado à torta e à direita, arrastando pessoas para o inferno. O diabo está lá, no lábio dos pregadores. O diabo está lá, cegando o entendimento das pessoas, tirando as pessoas do cerne da mensagem de Deus, que representa Cristo Jesus crucificado, e afastando as pessoas do Pai. Satanás está mais preocupado em te afastar da palavra. Existe uma frase que diz que o que determina o tempo em que você está afastado de Deus é o tempo em que você não medita na palavra do Senhor. E agora eu te pergunto, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia?
Porque estar endemoniado, irmãos, não é o fato de vir aqui, colocar a mão para trás, falar grosso, sair rolando. Não é isso. E olha, se o diabo fizer isso, ele já ganhou o que ele queria, porque ele atrapalhou o culto ao Senhor. O que determina se uma pessoa está caminhando para a perdição, que uma pessoa está tomada pelo inimigo, é o tempo em que ela está separada da palavra do Senhor. É o tempo em que as escrituras não mais saltam aos seus olhos. É quando essa palavra não mais a emociona, não mais a confronta. Quando essa palavra não causa nela arrepios na alma. A palavra do Senhor tem o poder de invadir a divisa da medula e dos ossos e nos transformar. Glórias. Não podemos permitir que Satanás tenha triunfo sobre nós. Não podemos permitir que o diabo se levante dentro da igreja, afastando as pessoas da palavra. E como nós vamos fazer isso? Pregando a palavra, pregando ela de forma genuína, de forma verdadeira, pregando a sã doutrina. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Versículo de número 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Paulo fala que nós, pregadores e obreiros, somos escravos da igreja. Isso é forte, mas eu não sou pastor, eu não vou entrar muito nisso. Paulo fala que nós, pregadores e obreiros, somos escravos da igreja, não por ela, mas por Cristo. E se somos assim, não pregamos a nós mesmos, antes aniquilamos a nossa vontade para servir a igreja. Se somos assim, devemos aguentar toda sorte de sofrimento que vier a nós, por amor à igreja. E por mais que a igreja se volte contra nós, por mais que a igreja se levante contra nós, nós nunca nos voltaremos contra ela. Irmão, quem está mais tempo na caminhada como obreiro sabe quantas vezes nós não choramos porque a igreja se levantou contra nós, porque a igreja não nos ouviu, porque nós sabemos que nós pregamos a verdade, mas ninguém nos ouviu, mas nós continuamos. Por quê? Porque amamos a igreja, somos escravos da igreja. Nós não nos voltaremos contra ela, e por amor à igreja nós não vamos adulterar o evangelho. Por amor à igreja pregaremos a sã doutrina. Por mais que a palavra seja dura como um cajado que fere a ovelha, nós preferimos a ovelha ferida dentro do aprisco do que ela contente e alegre entregue nas mãos do mundo. Nós preferimos que você esteja aqui chorando, mas aqui dentro com Cristo, com a salvação, do que sendo entregue ao diabo lá fora. Nós preferimos vocês aqui dentro com toda a sorte de sofrimento, porque o sofrimento nosso é um momento, mas a glória que há de se revelar em nós por meio de Cristo Jesus não tem comparação. Aleluia. Por amor à igreja nós pregaremos a verdade. Por amor à igreja nós pregaremos a sã doutrina. Por amor à igreja. Versículo de número 6 diz o seguinte: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. E nós não faremos isso por nós, mas porque Deus revelou o seu evangelho a nós não conseguimos mais negar, nós não conseguimos mais voltar atrás. Paulo vai comparar o momento da nossa conversão com o momento da criação. Irmãos, isso é maravilhoso. Na criação Deus disse fiat lux, e tudo surgiu.
Paulo está dizendo que no momento da nossa conversão foi como Deus dizendo: haja luz na sua mente. E tudo que estava escuro dentro de nós, tudo que estava lançado dentro de nós, na escuridão, nas trevas, lançado ao mundo, sumiu, porque a luz de Cristo foi revelada a mim e a você. A luz de Cristo sendo revelada a nós, nós não conseguimos mais voltar atrás. A verdade sendo aberta aos nossos olhos, nós não conseguimos mais retornar. Nós não conseguimos. Por quê? Porque a luz que brilhou para mim e para você, nós sabemos que é real. Nós sabemos que ela é verdadeira. Nós sabemos que nós não podemos mais retroceder. Antes continuaremos seguindo. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estou caminhando para o final. Quero cansar os irmãos. Versos 7, 8 e 9. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Satanás, ele não conseguiu impedir que o Evangelho entrasse no mundo, mas ele tentará impedir que os homens alcancem o Evangelho. Evangelho esse que Deus depositou em mim e em você. Evangelho esse que Deus confiou a mim, mas também confiou em você. Confiou em você. Por mais que o pote seja de barro, e isso Deus está mostrando toda a nossa fragilidade, o que Ele confiou a nós não tem valor. O que Ele confiou na minha e na sua vida não tem preço. A luz que resplandeceu para você, dinheiro no mundo não pode comprar. Somos de barro? Somos falhos? Somos pecadores? Sim, somos. Mas olhamos para a cruz de Cristo, nos arrependemos, nos curvamos diante dele, e a luz que brilha em Cristo brilha através de nós, como um farol resplandecendo para o mundo. Glória! E pode o mundo se levantar, não desanimaremos. Podem nos surpreender, mas nós não desanimaremos. Não vão tirar a nossa esperança. Podemos ser perseguidos, mas nós teremos um esconderijo nas asas do Altíssimo. Ficaremos abatidos, mas a mensagem que Deus entregou a nós pregaremos. Como igreja, nós temos uma missão apenas: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O vaso é de barro, mas o que Deus confiou a nós pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar uma cidade, pode mudar um país. Nada além do Evangelho tem poder de transformar as coisas. Nada. E nós, como igreja, temos uma missão: pregar esse Evangelho. Rafa, mas não vão aceitar. Pregue o Evangelho. Mas não vão me ouvir. Pregue o Evangelho. Vão me perseguir, vão me prender, vão me caluniar. Pregue o Evangelho. Suporte o sofrimento presente. Chore as lutas de Cristo. Por quê? Porque a glória que um dia irá se manifestar não tem preço. Porque a glória que em nós será revelada não pode ser comparada com os sofrimentos presentes. E um dia nós estaremos diante dele, e ele vai olhar para nós e dizer: o que você fez com o que eu depositei nas suas mãos? Se o que eu tenho nas suas mãos não tem valor, o que você fez com tudo que eu lhe entreguei? Somente o Evangelho pode mudar as coisas. Eu disse isso quarta-feira e eu quero repetir. Estamos em época de eleição, e eu sei que você tem as suas opiniões políticas, e eu não quero entrar num afã disso, não. Mas não é candidato A, B ou C que vai mudar o nosso país. Não é. Não é fulano de tal que tem poder de mudar isso. Não é.
A única coisa que pode mudar o nosso Brasil é a exposição genuína da palavra de Deus. É Cristo sendo revelado aos homens. O único que tem poder de mudar todas as coisas é Cristo Jesus. E nós, como igreja, pregaremos a Cristo Jesus e este crucificado para a remissão dos pecados. Só assim nós mudaremos todo o conceito do nosso país. Glória a Jesus. Meus irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração. Espero ter sido bênção para vocês. Eu agradeço a oportunidade. Amém, pastor?